E os irmãos, para ganharmos tempo, abram suas Bíblias, por favor, em Números, capítulo 22. Os irmãos fiquem tranquilos que nós não vamos passar do horário. Números capítulo 22. E hoje nós vamos estudar o 22, o 23 e o 24. Todos os três capítulos tratam de um assunto só. Então nós vamos estudar eles, tem aí uma síntese. Obviamente, quando eu falo estudar, eu vou fazer os destaques que a gente considera mais importantes. E é imprescindível que depois os irmãos que ainda não fizeram, façam a leitura desses capítulos. Esse é um dos textos, um dos capítulos da Bíblia que nos oferecem algumas dificuldades para entendermos. Acabou? Eu vou ler e depois nós vamos aí fazendo os comentários. Amém? Números 22. Tendo partido os filhos de Israel, acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus. Moabe teve grande medo deste povo, porque era muito, e andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora lamberá essa multidão tudo quanto houver ao redor de nós, como um boi lambe a erva do campo. Balaque, filho de Zippor, naquele tempo era rei dos Moabitas. Enviou ele mensageiros a Balaão, filho de Beor e a Petor, que está junto ao rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra e está morando defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois é mais numeroso do que eu, para ver se o poderei ferir e lançar fora da terra. Porque sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então foram os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Medianitas, levando consigo o preço dos encantamentos, e chegaram a Balaão e lhe referiram as palavras de Balaque. Balaão lhes disse: ficai aqui esta noite, e vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. Veio Deus a Balaão e disse: quem são estes homens contigo? Respondeu Balaão a Deus: Balaque, rei dos Moabitas, filho de Zippor, os enviou para que me dissessem: eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra, vem agora e amaldiçoa-mo, talvez eu possa combatê-lo e lançá-lo fora. Disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado. Levantou-se Balaão pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: tornai a vossa terra, porque o Senhor recusa-me deixar-me ir convosco. Tendo-se levantado os príncipes dos Moabitas, foram a Balaque e disseram: Balaão recusou vir conosco. De novo enviou Balaque príncipes em maior número e mais honrados do que os primeiros, os quais chegaram a Balaão e lhe disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor: peço-te, não te demores vir a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. Respondeu Balaão aos oficiais de Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia traspassar o mandato do Senhor,
meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis esta noite, para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe: se aqueles homens vierem chamar-te, levanta-te, vai com eles, todavia farás somente o que eu te disser. Deus abençoe essa palavra e aplique os nossos corações até aqui. Amém? A história registrada tem como foco aqui, como personagens, o rei dos Moabitas, Balaque e Balaão. São personagens que nós, às vezes, falamos pouco, quase nada. Quantos já ouviram a história de Balaão aqui? Já ouviram a história de Balaão? Os irmãos saberiam contar a história de Balaão? Porque durante muito tempo eu sabia da mula de Balaão. Agora, do Balaão eu não sabia, não. Mas já é alguma coisa. Quem conhece, porque a mula de Balaão é mais famosa do que o Balaão, né? Mas, de qualquer maneira, já é alguma coisa. Quando eu estudei esse texto, eu achei de difícil interpretação. Nós não lemos os outros capítulos, mas eu acho que os irmãos iriam concordar comigo que é uma história de difícil interpretação. Mas, quando nós olhamos para os outros textos da Bíblia, que fazem referência a Balaão, talvez fique um pouco mais fácil interpretar o texto. Por isso eu vou pedir vocês para abrirem também o texto, os textos do Novo Testamento, começando aí em 2 Pedro 2,15. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, Pedro está falando sobre os falsos mestres, o caráter dos falsos mestres e o justo castigo que esses homens, falsos mestres, que penetravam a igreja e ensinavam doutrinas contrárias à palavra de Deus e faziam o povo errar. Então Pedro estava falando do castigo que esses homens mereciam, e alertando a igreja, para que a igreja tivesse discernimento quanto à atividade desses falsos mestres na igreja. E nesse contexto de exortação à igreja sobre o perigo dos falsos mestres, capítulo 2, versículo 15, ele menciona Balaão. Olha o que ele diz: abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Então, olha a referência negativa que se faz a Balaão. Eu queria que você gravasse essa expressão, seguindo o caminho de Balaão. Outro texto agora, mais à frente, que é o texto de Judas. Judas, versículo 11. Judas é o penúltimo livro da Bíblia. Ele é muito pequeno. Se você passar nas folhas rápidas, você não localiza. Vai para Apocalipse e volta uma folha. Versículo 11. Só tem um capítulo esse livro. De novo, aí, referência a Balaão. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim e, movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Então, de novo, uma referência a Balaão, e se
precipitaram no erro de Balaão. O Pedro fala do caminho de Balaão, aqui fala se precipitaram no erro de Balaão. Agora, Apocalipse capítulo 2, versículo 14. Está tudo na sequência. 2 Pedro, Judas e Apocalipse. Capítulo 2, versículo 14. Capítulo 2, versículo 14. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Vejam então lá a referência, caminho de Balaão, erro de Balaão, e agora aqui está dizendo doutrina de Balaão. Que doutrina que era essa? Ele ensinava a armar ciladas para os filhos de Israel errarem, pecarem, e para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Amém? Tem mais uma referência a Balaão em Josué, capítulo 13. Josué, capítulo 13. Versículo 22. 13, 22. Também os filhos de Israel mataram à espada Balaão, filho de Beor, o adivinho, com os outros mais que mataram. Qual a referência que fala a Balaão aqui agora? Balaão, filho de Beor, o adivinho. Agora nós já temos uma visão geral sobre Balaão. Mas vamos para o texto. O texto nos informa aqui, logo no primeiro versículo, que os filhos de Israel, agora, na sua caminhada para Canaã, para a terra prometida, eles estão acampados na fronteira com a terra de Moabe. Eles estão aqui, depois de caminharem, eles chegam então à fronteira de Moabe, da terra de Moabe. Então, Balaque, que era rei de Moabe, viu essa grande multidão, que já eram os filhos de Israel, e ele ficou com muito medo. Balaque conhecia já a fama de Israel, porque Israel está vindo de sucessivas conquistas. Balaque conhecia a história do povo de Israel, porque os moabitas tinham também parentesco, distante, mas tinha parentesco com o povo de Israel. Então Balaque sabia muito bem da história desse povo que saiu do Egito, em pequeno número, na liderança de Moisés, e agora esse povo está numeroso. E essa é a preocupação dele. Olha, esse povo que está aqui na minha fronteira, eu conheço. Esse povo saiu pequeno lá do Egito. Eles têm uma história diferente. E eles são numerosos. E eles vão, com certeza, conquistar o meu território. E, numa outra linguagem aqui, ele diz que eles vão devorar tudo e vão acabar com tudo e vão dominar meu território. Diante do avanço e do crescimento do povo de Deus, Balaque tem medo de que esse povo ocupe o seu território.
qual é a atitude de Balaque diante dessa possível ameaça? Qual é a sua estratégia? Sabendo que era impossível derrotar os filhos de Israel numa guerra convencional, porque ele estava em menor número, qual foi a estratégia adotada por esse homem? Eu vou contratar um profeta que vai amaldiçoar o povo de Israel, para que, uma vez amaldiçoado, eu possa vencê-los na guerra. A estratégia de Balaque é uma estratégia espiritual. É uma estratégia espiritual. Embora o texto não se refira claramente a isso, a gente, baseado nos outros textos, deduz que Balaque era um homem que conhecia a história de Israel, era um homem que conhecia o Deus de Israel, mas era um homem que também praticava feitiçaria. Era um homem que também lidava com o demônio, com o diabo, com Satanás. E então Balaque quer agora se servir desse profeta que tem um caráter duvidoso para amaldiçoar o povo de Israel. Nós estamos falando aqui do maior e do mais perigoso adversário do povo de Israel. Nós estamos falando aqui do próprio diabo, que vai agora tentar, de alguma forma, impedir o avanço e o crescimento do povo de Israel. Fazendo uma correção aí, o título da folha do livro, o povo de Deus a caminho e enfrenta o mais perigoso adversário. Tá? Faltou aí um pedacinho da palavra. Que perigoso adversário é esse? Nós estamos falando aqui de uma guerra que não se travaria somente no campo material, no campo físico, mas nós estamos falando aqui de uma guerra que seria travada no mundo espiritual, no campo espiritual. Esse texto, essa história de Balaão, ele, entre outras coisas, nos ensina sobre essa luta na qual nós, como igreja, estamos inseridos desde o início. Uma batalha espiritual, aquilo que Paulo fala sobre a nossa luta contra principados e potestades. O diabo, a Bíblia nos diz acerca dele que ele é um adversário que está de plantão 24 horas, esperando o momento para nos devorar, para nos derrotar, para nos destruir. Mas, algumas vezes, esse diabo, Satanás, opera de uma maneira muito específica dentro de situações, dentro de tempos específicos, em épocas em que ele pode se concentrar na vida de uma igreja, na vida de uma pessoa, na vida de um povo. O que eu estou querendo dizer para você é que ele está sempre pronto para agir. Mas algumas vezes ele arma esquemas, estratégias muito bem planejadas e coloca essas estratégias de execução a fim de causar dano, a fim de causar uma derrota, a fim de impedir o avanço da igreja. Nós, como igreja, não podemos nos iludir. Nós estamos dentro de uma guerra. E quando nós crescemos e quando nós avançamos e expandimos o reino de Deus, o inimigo se levanta contra nós. Essa é uma verdade que a Bíblia expõe a nós desde o Gênesis até o Apocalipse. Nós temos tantos exemplos para isso. Há uma referência que eu fiz de um escritor aí no texto, Donald Gray, que ele chama esse conflito de guerra invisível, o conflito entre Deus e Satanás, que teve início quando Deus amaldiçoou a serpente no jardim. Nós conhecemos muito bem essa história,
quando Satanás fez aí a sua primeira aparição, aí tomando posse da serpente, ele faz oposição aos planos de Deus. Nesse contexto, o diabo está aqui se servindo de uma pessoa de destaque, de uma pessoa famosa. Balaão, pelo texto, a gente percebe que ele era um homem conhecido. Ele era um profeta conhecido. O rei mandou que uma comitiva fosse ao encontro de Balaão para convencê-lo para fazer essa tarefa suja. E aquela comitiva foi com um poder de convencimento muito forte, que ofereceram muito dinheiro para Balaão, para que Balaão fizesse aquilo. E você observou pelo texto que Balaão, então, responde o quê? Na primeira investida, eu vou orar a Deus. Eu vou orar a Deus e vou perguntar se Deus me permite ir. Qual foi a resposta de Deus para Balaão? Ele disse o quê? Primeiro Deus perguntou a ele quem são esses homens, e Deus já sabia quem são esses homens, é óbvio, mas perceba como que Deus aqui está, de alguma forma, trabalhando aqui em Balaão. Né? Quem são eles, o que eles vieram fazer? Então, Balaão responde, então disse Deus a Balaão, não irás com eles, versículo 12, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado. Então Balaão respondeu o quê? Não vou. Não vou lá. E o que aconteceu? Os súditos do rei Balaque voltaram para casa, contaram para Balaque, Balaque fez o quê? Não aceitou não com resposta e falou, dobra a oferta. Aumenta a oferta. Aumenta a oferta. E eles voltaram com oferta maior. Grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Diz o rei para ele, vem e eu rogo-te, amaldiçoa esse povo. Qual foi a resposta de Balaão? O que foi a resposta? Ainda que você me desse a casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia traspassar o mandado do Senhor meu Deus para fazer coisa pequena ou grande. Até aqui, o que você pensa de Balaão? Cara bacana demais. O cara seria presbítero na igreja, não é? Nós vamos votar nele para presbítero, para pastor. Tinha que ir para o seminário ser pastor, Balaão. Esse cara é fenomenal, cara firme. Agora há uma sutileza no versículo 19 que passa desapercebido. O que Balaão fez? Aquela comitiva. Olha, não vou embora agora não, fica aqui à noite. Porque eu vou orar de novo a Deus. A gente já conhece a história, então fica mais fácil. Qual era a ideia de Balaão? Ele queria ir, não é? Eu preciso de um prazo para convencer a Deus de que esse negócio é bom. Balançou, né, Daniel? Tremeu a base. Eu preciso de um prazo. O texto não diz isso, a gente só vai perceber isso na frente. E aí você aprende uma coisa, gente, que nós como crentes temos muita dificuldade com isso. É difícil mesmo entender. Mas nós experimentamos isso o tempo todo. A vontade permissiva de Deus diante da ganância do profeta. Deus falou o quê? Então vai. Já que você quer ir, eu vou deixar você fazer o que você quer. E fez algumas restrições. Se aqueles homens vierem te chamar, levanta-te, vai com eles. Todavia,
farás somente o que eu te disser. Difícil de entender isso aqui, né? Por que Deus deixou ele ir, irmãos? Por que Deus deixou ele ir? Aqui a gente podia gastar aqui um tempo bom para pensar sobre essa vontade permissiva de Deus, como Deus age assim. Por que Deus age assim? Não é fácil de entender. A nós que já estamos na fé há algum tempo, aceitamos isso, mas nós temos que ser honestos que não é fácil. Porque se nós, seguindo a nossa lógica humana, nós dizemos aqui, Deus já falou que não era para ir, já tinha deixado clara a sua vontade, por que agora Deus mudou? Difícil, né? Não era melhor Deus ter falado de novo, Balaão, não vai. Deus não nos trata assim, né, irmãos? Deus não nos trata assim. Nós temos uma liberdade, presta atenção no que eu estou falando, para você não me entender errado. Nós temos uma liberdade relativa. Nós temos uma liberdade relativa. Ela não é total, não, viu? Não temos liberdade total. Nós não temos o mesmo poder de Deus. A nossa liberdade é relativa. Deus nos permite fazer escolhas. E às vezes Ele permite que a gente sofra as consequências das nossas escolhas para que a gente aprenda lições muito profundas e preciosas. De acordo com o outro inglês, o outro escritor, Robertson, F.W. Robertson, Balaão buscou a Deus para mudar a sua obrigação e não para saber qual era ela. Olha como que você pode ser sutil na sua oração. A oração de Balaão não foi para saber qual a vontade de Deus, mas foi para que Deus abrisse concessão para ele. Olha aí. Ele orou? Orou. Mas ele fez a oração errada. Não importava o que dizia da boca para fora, Balaão tinha interesses secretos que, na verdade, não eram tão secretos para Deus. Ainda que não governe as decisões da vida de uma pessoa, o Senhor prevalece e cumpre seus propósitos. Mas quem sai perdendo é o servo desobediente. A soberania de Deus, Deus no exercício da sua soberania, muitas vezes tem métodos extraordinários que vão muito além da nossa imaginação. Muito, mas muito. Porque, conforme o versículo 21 em diante, e eu não vou ler por causa do nosso tempo, Deus colocou no caminho de Balaão para impedir, ou para mostrar a Balaão o seu erro, Deus colocou uma jumenta. Agora, é interessante que antes disso, o texto no versículo 20 diz assim, a palavra de Deus para Balaão: se aqueles homens vierem te chamar, você vai. Mas nem precisou dos homens chamar. Amanheceu o dia, Balaão já estava prontinho. Está vendo, meus irmãos, como o desejo secreto do coração vai se manifestando de forma sutil? Balaão, então, arrumou a jumenta, e quando ele partiu, o texto diz que a ira de Deus se acendeu. Deus ficou irado. Parece que Deus está provando a Balaão. E Balaão está aqui tomando bomba. Nota vermelha, 0 para ele, porque ele não passou no teste. Deus deu a ele aí uma oportunidade de crescimento e ele não foi fiel até o fim. O anjo do Senhor
pôs-se no caminho por adversário. Balaão ia caminhando, montado numa jumenta, e 2 dos seus servos com ele. Viu a jumenta o anjo do Senhor parado no caminho. A jumenta, Deus deu visão espiritual à jumenta, coisa que o profeta não tinha. Olha aí, que coisa, hein? A jumenta viu o anjo, mas o profeta não viu. Talvez estivesse cego pela cobiça, né? E a jumenta viu o anjo com a espada desembainhada na mão. Pelo que se desviou a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para que ela voltasse pelo caminho. Mas o anjo do Senhor colocou-se numa vereda entre as vinhas, havendo muro de um lado para o outro. Vendo, pois, a jumenta o anjo do Senhor, coseu-se contra o muro e comprimiu contra este o pé de Balaão, por isso tornou espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante, pôs-se no lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Vendo a jumenta o anjo do Senhor, deixou-se cair debaixo de Balaão. Então acendeu-se a ira de Balaão e espancou a jumenta com a vara. E o Senhor fez falar a jumenta. Olha aí. Olha o método de Deus. O Senhor fez falar a jumenta. Misericórdia. Disse a Balaão, a jumenta: que te fiz eu para que espancaste já 3 vezes? Eu achei engraçado que Balaão não saiu correndo, né? Se fosse eu, tinha saído correndo. Balaão não, Balaão ficou quieto, conversando com a mula, com a jumenta. Respondeu Balaão a jumenta. Ele ainda conversou com a jumenta, gente. Por que zombaste de mim? Tivera eu uma espada na mão e agora te mataria. E a jumenta continuou a conversa com Balaão. Porventura não sou eu a tua jumenta, que toda a vida cavalgasse até hoje? Acaso tem sido meu costume me fazer assim contigo? E ele respondeu, não. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho com a espada desembainhada na mão, pelo que ele inclinou a cabeça e prostou-se com o rosto em terra. Então o anjo do Senhor lhe disse, porque já espancaste 3 vezes a jumenta, eis que saí como teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. Agora Deus deixou claro para ele. E então, gente, encurtando a história, Balaão aqui se dispõe a voltar para trás. Né? Se parece mal aos teus olhos, então eu voltarei. De novo, tornou o anjo do Senhor a Balaão, vai-te com estes homens, mas somente aquilo que eu te disser, isso falarás. Assim Balaão se foi com os príncipes de Balaque. Então, de novo, a vontade permissiva de Deus. Parece que Deus falou assim, eu vou te dar mais uma oportunidade. Vai. Ou talvez Deus estivesse deixando com que ele sofresse as consequências da sua decisão. Muito bem. Vamos sintetizar a história aí. Balaão chegou diante de Balaque e, conforme o capítulo 23, em nenhuma vez ele amaldiçoou o povo de Israel. Pelo contrário, as 3 vezes que ele pronunciou abençoando o povo de Israel. De novo, gente, os caminhos de Deus aí, a soberania de Deus. Primeiro se manifesta através de uma jumenta, agora Deus usa a boca desse profeta errante para profetizar sobre Israel. Está claro a essa altura do campeonato quem é Balaão. Mas Deus ainda usa a vida desse homem. E você vai ver que as profecias de Balaão são muito bonitas, completas, sobre o povo de Israel. Deus usando a boca desse homem
que tem um caráter duvidoso para trazer revelação. Trouxe revelação diante do próprio inimigo, diante de Balaque. Então, você percebe aí a soberania de Deus nisso também. O que aconteceu? Depois disso, Balaque, furioso, manda Balaão retornar para casa. Ele abençoou 3 vezes o povo de Israel, ao invés de amaldiçoar. Aqui você percebe também o quê? A proteção de Deus sobre o seu povo, que impediu que aquele profeta amaldiçoasse o povo. E Deus mostrou o cuidado dele com o seu povo. O povo da aliança, o povo da promessa. Deus tem um pacto conosco que estamos em Cristo. E Ele nos protege, nos guarda dos ataques de Satanás. Usando até um homem ímpio para nos abençoar. Olha que coisa tremenda. Há maneiras diferentes de você olhar para esse episódio, né? Mas a gente pode perceber claramente o cuidado de Deus com o seu povo. Que diz assim, você não vai amaldiçoar, esse é povo abençoado, porque é meu povo. Tem muito crente que tem medo dessas maldições que as pessoas às vezes aí dizem que vão fazer. Eu, como pastor, já conversei demais com crentes até hoje. Pastor, será que isso não é um mal olhado? Né? O crente, a vida dele não vai para frente, o negócio não dá certo, o casamento dele está ruim. Será que não fizeram alguma coisa para ele, pastor? Já vi muita gente me perguntar, pastor, isso pega na vida do crente? Essas coisas? Isso pega? Você vai ver no texto aí que essa história não termina aí. Essa história não termina aí. Balaão volta para casa. Mais tarde, conforme o capítulo 25, que nós não vamos ler, porque não temos tempo, que eu pedi aos irmãos para depois lerem, o povo de Israel pecou, cometendo fornicação, ou seja, prostituição e idolatria com quem? Exatamente com as mulheres dos moabitas. Os moabitas era o reino de Balaque. Então, o povo de Israel se misturou com as mulheres moabitas, que convidaram os homens e as mulheres de Israel para as festas moabitas. As festas moabitas eram festas que envolviam idolatria e prostituição cultural. Uma coisa que a gente via também, às vezes a gente vê isso nos filmes épicos, principalmente nos filmes de Roma, que retratam o Império Romano, em que as pessoas iam no templo para adorar, e ali eles cometiam prostituição como forma de adoração. Olha que coisa maluca, doida. Então o povo de Israel se misturou com esse povo. E Deus então enviou uma praga que matou 24.000 israelitas. Quem foi o autor dessa estratégia? Balaão. Balaão, a Bíblia informa que ele aconselhou Baraque a instigar Israel a praticar idolatria. Aí você vai em Números capítulo 31, versículo 16, que você tem essa informação. Olha o que diz, número 31, 16. Eis que estas, por conselho de Balaão, fizeram o quê? Prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor no caso de penhor,
pelo que houve praga entre a congregação do Senhor. O que é que você conclui aqui? Que Balaão, depois desse episódio retratado no capítulo 23, 24, ele deu um conselho para Balaque. Falou: Balaque, esse povo, a única maneira de você vencer esse povo é levando esse povo à desobediência. Eu não tenho força para amaldiçoar esse povo, só Deus. Se você levar esse povo para a desobediência, eles vão sofrer as consequências do seu pecado. E foi isso que aconteceu. Balaão, então, incapaz de amaldiçoar, diretamente, ele entendeu, ou ele tomou por estratégia colocar uma pedra de tropeço no caminho de Israel. Então, meus irmãos, aqui uma paradinha. O crente que está preocupado com o diabo de frente a frente, cuidado. A estratégia do diabo muitas vezes não é essa, não. Você está com medo do irmão ou da pessoa, do irmão não, da pessoa fora da igreja que te amaldiçoou? Esse não é o maior perigo. O perigo é o pecado, que às vezes nós acabamos cedendo. O crente é amaldiçoado, pastor, é amaldiçoado pelas suas próprias decisões ou pelos seus próprios erros. Amém, irmão? Os irmãos estão me entendendo? Então, às vezes, o crente fica assim: fulano fez o serviço lá no centro de Macumba. E aí fica aquele esquema todo. Meus irmãos, não há macumba que prevaleça contra quem tem vida de santidade e obediência. Nenhuma. O que Cristo fez na cruz é suficiente. Ele nos cobre com sangue, nos protege e nos guarda. A maldição vem na nossa vida não é porque o outro nos amaldiçoou, mas é porque nós fomos contra Deus. E Deus já disse para nós que nós sofreremos as consequências disso. Isso é claro na palavra de Deus. O povo de Israel se livrou de um tipo de investida do diabo, mas caiu na outra. Amém? Nesse episódio, fica claro para nós, claríssimo, a advertência de Paulo. Porque a nossa luta não é contra sangue nem, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Satanás muitas vezes vem como leão devorador. 1 Pedro 5,8 fala sobre isso. Mas se isso falha, ele ataca novamente como uma serpente enganadora, anjo de luz. A igreja luta contra um inimigo poderoso que tem um exército organizado de espíritos malignos dedicados a se opor ao povo e à obra de Deus. Foi desse ataque de principados e potestades que o Senhor protegeu Israel enquanto estavam acampados nas campinas. Amém? Deus protegeu o seu povo, não permitindo que Balaão o amaldiçoasse. Mas Israel trouxe maldição sobre si mesmo ao desobedecer o Senhor. Do mesmo modo, Deus prometeu proteger seu povo em nossos dias, a sua igreja. Satanás está limitado em seu poder para afligir o povo de Deus, exatamente como Balaão estava. Contudo, o tentador colocará pedras de tropeço diante de nós. Se cairmos, traremos a maldição do pecado sobre nós mesmos. O caminho de Balaão, a que a Bíblia se refere, o erro de Balaão, a doutrina de Balaão, conforme os textos que nós lemos. E Pedro fala sobre os falsos profetas, citando aí Balaão, e advertindo os crentes a terem discernimento espiritual para não cair nas armadilhas de falsas doutrinas. A Balaão tinha aparência de piedade, tinha aparência de que era um profeta. Você observa que Balaão
ele falava com Deus, ele ouvia a Deus, ele profetizava em nome de Deus. Mas era um falso profeta. Como que você conhece um falso profeta? Qual é o discernimento que nós como igreja temos? Qual é o discernimento que nós como igreja temos? Os falsos profetas ou os falsos mestres, como Balaão, sabem o caminho certo, mas se desviaram dele. São gananciosos e procuram conduzir o povo à imoralidade ou à ganância. Parece que nós estamos vivendo em dias em que você percebe que os profetas como Balaão estão se multiplicando. O interesse não é outro senão ganância, enriquecimento. Não é difícil da gente ver isso. Se você conhecer a palavra, ter uma vida de retidão diante de Deus e observar, você vai perceber a astúcia desses homens, que às vezes nós encontramos nas televisões, encontramos por aí. Tão fáceis. Fáceis demais. Pastor que aparece da noite para o dia. Igreja que aparece da noite para o dia. Cuidado. Procure verificar a história. Procure verificar o testemunho. E, principalmente, ouve e confere com a palavra. O nosso problema hoje, gente, é porque às vezes nós não temos como contra-argumentar. Porque nós não conhecemos a palavra. A importância de nós conhecermos a palavra. O pastor Esdras falou domingo sobre isso um pouco. Não sei se os irmãos se recordam. Nós conhecemos o Salmo 37. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do coração. Mas os versículos seguintes nós já não lembramos. Nós já não conhecemos. Então a importância da igreja, principalmente nesses dias. Irmãos, a Bíblia diz que será sinal do final dos tempos, os falsos profetas, que eles surgirão e enganarão a muitos. A importância de você estudar a Bíblia, fazer o que nós estamos fazendo aqui hoje. Às vezes dá um cansaço, dá uma preguiça, não dá? Dá um sono. Dá sono quando você estuda a Bíblia? É assim mesmo. Dá uma dor de cabeça a hora que a gente vem para um culto de estudo bíblico. Dá uma vontade de ir embora logo. Não dá? É assim mesmo. É assim mesmo. Nós estamos vendo crescer uma geração que tem muita dificuldade de sentar, abrir e pensar sobre a Bíblia. Abrir, ouvir, raciocinar e pensar. Porque enquanto eu estou pregando, e isso eu já vi em vários lugares, igreja às vezes não tanto, mas em acampamento e retiro, a pessoa está lá no Google, está lá consultando lá a internet. A atenção dele está dividida. Ele não está concentrado, ele não está raciocinando. Não adianta, ele não está pensando, ele não está inteiro ali. E tudo vem pronto. Já vem pronta a conclusão, você não precisa pensar nela. Já vem pronto. Então eu abro lá, tenho a interpretação. Esses dias um irmão trouxe para mim, pastor, eu vi a interpretação desse texto no Google, está lá assim, 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 e citou até uns pastores bons. Eu falei, parabéns, que os pastores que você citou são bons, mas cuidado, porque tem um punhado de coisa ruim na internet. Aprenda a pensar, aprenda a estudar. Esse é o nosso desafio, né, gente? Para que não sejamos enganados pelos falsos profetas. Deus nos ajude com discernimento para isso. Nos livros dos Balaões, como é que pronuncia isso? O homem é tão ruim que nem em plural tem o nome dele.